O milionário fica chocado ao saber que a mendiga negra é psicóloga e salvou seu país. Era uma manhã comum no Hotel Sol Nascente, um daqueles lugares que, apesar da fachada surrada, se esforçavam para brilhar. Larissa, uma funcionária dedicada, andava pelo lobby com um sorriso caloroso, prontamente ajudando os hóspedes com suas necessidades. Ela era a alma do hotel, sempre disposta a ouvir as histórias de pessoas que passavam, lembrando-se de cada detalhe, vestindo seu uniforme com um orgulho silencioso. Mas lá fora, na sua vida no subúrbio, as coisas eram diferentes. O sol sempre parecia esforçar-se para brilhar em meio à pobreza, e ela buscava, dia após dia, trazer um pouco de luz à sua infância difícil. Mas aquele dia seria diferente. Enquanto Larissa organizava alguns panfletos na recepção, um grito cortou o ar. Alguém, ajuda! O caos se instalou. Os hóspedes olhavam em volta, alguns sacudindo a cabeça, enquanto outros apenas filmavam com os celulares. Eu sou funcionária aqui. Respire fundo. A multidão a encarava, confusa. Quem era aquela mulher? E o que ela sabia sobre emergências? Mas Larissa não se importava. Ela se agachou ao lado de Alberto, vendo seu rosto contraindo-se em dor. Rápido, ela começou a fazer massagem cardíaca, sentindo o peso das vidas em torno dela. Havia algo quase surreal em tudo aquilo, uma mistura de adrenalina e compaixão que a guiava. O silêncio era ensurdecedor. Quando o paramédico finalmente chegou, Larissa soube que tinha mudado algo dentro dela. Ela havia salvado uma vida. Alberto olhou para ela, o choque em seus olhos se transformando em admiração. Você me salvou, murmurou, ainda ofegante enquanto a ambulância o levava. O que Larissa não sabia é que esse momento marcaria o início de uma conexão que desafiaria suas realidades. Com o tempo, Alberto decidiu que queria conhecer Larissa melhor. Após se recuperar, ele voltou ao hotel, trazendo não só gratidão, mas também promessas de ajuda. O que Larissa sentia era complicado. Ela sempre foi uma mulher forte, mas agora precisava de apoio. E aquele milionário havia oferecido mais do que dinheiro. Ele era como um farol em sua vida escura. Mas essa luz também trouxe sombras. Seu filho, Eduardo, começou a se aproximar de Larissa, mas com um nome falso, temendo a reação de sua família rica e preconceituosa. Eduardo e Larissa estavam começando a construir algo juntos, algo bonito. Mas Natália, uma colega do hotel, não deixava de lançar olhares invasivos, sempre pronta a alimentar o preconceito que a cercava. Olha só, a mendiga está de novo com o aspirante a playboy, dizia ela, rindo. A tensão elevava-se, mas Larissa mantinha a cabeça erguida. Então, uma carta de Alberto chegou com um mistério. Ele revelou que Larissa não era apenas uma funcionária simples. A decisão que ele tinha que tomar parecia pesada como uma montanha. Ele amava Larissa, mas a lealdade à família estava em jogo. Os demônios da história dos dois começaram a aparecer, a pressão aumentava, e agora sua escolha parecia mais complicada do que nunca. A conexão entre eles estava cada vez mais apertada, mas o caminho a seguir estava envolto em incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos inter. O que isso significava para o futuro deles? Ele respirou fundo e decidiu falar com Larissa. O coração batia acelerado, quase ensurdecedor. Ao se aproximar da recepção, ele viu Larissa organizando os panfletos, mas tinha uma expressão distraída.
Algo estava prestes a mudar. Larissa, ele a chamou. Sua voz saiu mais forte do que pretendia. Todos os olhares na sala se voltaram para eles. O silêncio era palpável. Eduardo, você está bem? Ela perguntou, preocupada. Havia algo tão genuíno em seu olhar que ele se sentiu imediatamente culpado por qualquer dúvida que pudesse ter. Precisamos conversar. Agora, ele disse, levando-a para um canto mais reservado. O sussurro da multidão parecia distante enquanto eles se afastavam. Sobre o que, Eduardo? Larissa perguntou. A tensão nas suas mãos evidenciava o nervosismo. Ele hesitou, mas resolveu ser honesto. Eu recebi uma carta de meu pai, sobre você e a nossa família. A expressão de Larissa se transformou, uma mistura de pânico e confusão. O que você quer dizer com isso? Antes que Eduardo pudesse responder, um grito estrondoso ecoou do lobby. Todos voltaram-se em uníssono. Uma mulher, com um vestido floral e expressão desesperada, estava em cima de uma mesa. Ele a engravidou. A mendiga está esperando um filho. O caos se instalou mais uma vez. Olhares perplexos e murmúrios cortavam o ar, enquanto os hóspedes tentavam entender o que tinha acontecido. Larissa levou a mão à boca, chocada. Alguém tinha exposto seu segredo mais íntimo, sem hesitar. Eduardo ficou paralisado. O que você, Larissa, isso é verdade? A frustração em sua voz era dolorosa. Eduardo, por favor, isso não é. Ela respondeu, mas a multidão já cercava como uma tempestade voraz. Deixa eu explicar. Mas ninguém estava ouvindo. Natália, em um canto, riu sarcasticamente. Olha só, a mendiga agora é heroína e mãe. O que mais podemos esperar? Suas palavras cortantes mais pareciam um punhal. Chega, Eduardo gritou, mas a reação foi imediata. Ele percebeu que as pessoas estavam mais interessadas em jogar pedras do que em ouvir histórias. Larissa parecia pequena, quase invisível sob aquele ataque. O peso da situação era palpável, como se cada olhada, cada sussurro, a esmagasse mais e mais. Ela estava à beira das lágrimas. Eduardo, por favor, isso foi um erro, um mal-entendido. Os olhos dele estavam nublados pela confusão. Ele queria acreditar nela, mas as palavras da mulher no centro do palco não saíam de sua mente. Então, algo ainda pior aconteceu. O celular de Larissa tocou, vibrando freneticamente sobre o balcão. Uma notificação que a fez pálida como um fantasma. É do meu psicólogo, ela murmurou, incrédula. O rosto dela, antes iluminado com esperança, agora era de puro terror. Como ele sabe? Quem? O que é que você está escondendo? Eduardo perguntou, quase implorando. O burburinho da sala parecia um eco distante. Nesse momento, um novo elemento caiu no chão. Um arquivo aberto das anotações dela. Dossiê de pacientes, alguém sussurrou. Moradores e frequentadores começaram a olhar. A realidade dela se desintegrando. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira perigosa. Eu trabalhei com quem tinha doenças mentais. Eu não posso ser mãe. A minha terapia, não pode ser. Eduardo não tinha palavras. Ele estava à beira de um precipício. Larissa estava se desmoronando na sua frente, e ele sabia que naquela sala cheia de vozes e julgamento, não havia mais como voltar atrás. As revelações mudaram tudo. Eduardo, você precisa me ouvir. As lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa, enquanto a confusão e o desespero se tornavam a única constante entre eles. Mas Eduardo não sabia mais em quem confiar. As reviravoltas daquele dia o deixavam sem chão. O futuro parecia nebuloso, e a única coisa que ele tinha certeza era de que a verdadeira história entre eles estava apenas começando a ser revelada. O que mais poderia estar escondido sob a superfície e quem realmente eram aqueles que ele achava conhecer. Eduardo segurou a carta nas mãos, a mente confusa, tudo girando ao seu redor. O eco do grito ainda ressoava em suas orelhas. Ele estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo entre ele e Larissa. Você precisa me ouvir, ela implorou, com os olhos cheios de lágrimas.
Mas a verdade estava prestes a explodir em suas vidas de uma maneira inesperada. De repente, o que parecia ser uma cena caótica em câmera lenta se transformou. Um homem idoso, de cabelos brancos e expressão tensa, empurrou a multidão de curiosos com movimento decidido. Ele se aproximou, ofegante e determinado. Larissa, você precisa sair daqui, agora. Sua voz soou, rasgada pela urgência. Eduardo franziu a testa. Quem é esse cara? Ele se virou para Larissa, confuso. Você o conhece? Sim, é o meu pai, Larissa respondeu, o rosto pálido em choque. A revelação caiu como uma bomba. Eu não sabia que ele viria. Seu pai? Mas eu pensei que... Eduardo começou, mas Larissa intervinha, pegando a mão dele. Espere, não é o que parece. Sua voz tremia, mas o homem estava agora perto o suficiente para que uma nova verdade chocante emergisse. Larissa, você está em perigo. Eles descobriram. O pai dela exclamou, olhos escaneando a multidão. Precisamos ir. Descobriram o quê? Eduardo perguntou, a frustração crescendo. Por favor, você não entende. É sobre sua mãe e a empresa. Eles estão atrás de você. O pai dela disparou, o pânico se espalhando como fogo. Eduardo estava perdido. O que você quer dizer com minha mãe? Mas Larissa interrompeu. Sua voz agora era um sussurro. Eduardo, você não sabia? Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Ela está envolvida em algo muito maior. A multidão começou a murmurar. A tensão crescendo. O que vocês estão escondendo? Natália gritou, rindo, mas seus olhos estavam cheios de curiosidade. Larissa olhou para Eduardo, a verdade nos olhos. Eu sou, na verdade, parte de uma rede que sua mãe tentou destruir. O cheiro de tensão pairava no ar. Ela também é uma psicóloga, mas do lado errado. Como assim? Eduardo perguntou, o coração disparado. Como sua mãe pode estar fazendo isso? Ele estava trabalhando com meu pai, com a empresa. E você, Eduardo, você está no meio disso tudo. Larissa respondeu, as palavras voando como flechas. Se eles descobrirem que você tem um relacionamento comigo, o caos voltou a crescer, os murmúrios da multidão se transformando em gritos. A revelação a afetou tanto quanto a ele. O ar estava carregado de dúvida e medo. Eduardo não acreditava naquilo, mas o olhar de Larissa o impediu de duvidar. Ainda não acabei, disse o pai dela. A nossa família tem segredos obscuros e vocês dois estão prestes a se tornarem o centro disso tudo. O que poderia destruir vocês ou uni-los? Ele olhou profundamente nos olhos de Larissa. Antes que Eduardo pudesse processar, Larissa começou a tremer. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz tremendo. O homem respirou fundo, apoiando a mão no joelho. Estamos sendo observados. Alguém sabe que você é minha filha. E quem você está amando? Você precisa fugir, agora. Neste momento, a tensão se rompeu como uma corrente elétrica. O celular de Larissa vibrou novamente, mas ela não tinha força para olhá-lo. Todos os olhares colados nela, cada respiração tornando-se pesada. A revelação estava prestes a mudar tudo, e a verdade, como uma tempestade, começou a avançar. Vocês duas, Larissa e Eduardo, precisam se afastar, ou a verdade vai perseguir vocês. Deixe isso para trás, o pai dela implorou com um olhar angustiado. Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronando. O que mais poderia haver? O futuro deles, uma grande incerteza que agora ameaçava não apenas suas vidas, mas tudo o que eles acreditavam. Larissa olhou para Eduardo, e ele sabia que tudo havia mudado. Mas a pergunta restava no ar. Até onde a verdade deles poderia chegar? Eles tinham tempo para descobrir? O que mais poderia surgir nas sombras? A resposta estava mais próxima do que eles imaginavam, e o perigo agora parecia palpável. Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronando. As palavras de Larissa ecoavam. Precisamos sair. Agora. A voz dele soava como um sinal de alerta. A multidão começou a murmurar. A tensão crescendo. Mas a atenção de todos estava fixada na conversa. Eduardo pegou no braço de Larissa, esperando que aquelas palavras não fossem o fim.
mas um novo começo. O que você quer dizer com minha mãe? O que mais você está escondendo? Ele sentiu o coração acelerado, mas a explosão veio de onde menos esperavam. Um homem alto, moreno e elegante, vestido primorosamente. Empurrou a multidão. Era alguém conhecido. Mas o que estava fazendo ali? Eduardo reconheceu o homem como Roberto, o diretor da empresa da sua mãe. Ele estava pálido, ofegante, e sua expressão era de puro desespero. Eduardo, eu preciso falar com você. É sobre sua mãe. Roberto disparou, interrompendo o caos em volta. Isso fez o grupo se silenciar, cada olhar agora se voltando para o novo intruso. Sobre minha mãe? Eduardo estava saturado de surpresas. O que você sabe sobre ela? Eu estou aqui para te proteger. Você não pode ficar aqui. Sua vida está em perigo. Roberto olhou para Larissa, fazendo um gesto que era claramente um aviso. E a dela também. As palavras dele soaram como um grito de socorro. Larissa já estava prestes a entrar em pânico. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? O tom dela era angustiado, o rosto pálido. Sabia que sua madre estava envolvida em um esquema? Ela não é apenas uma psicóloga, disse Roberto, as palavras saindo com dificuldade. Ela está em conluio com uma organização criminosa. E você, Eduardo, você é o alvo. Um silêncio se instalou, a revelação pesada no ar. O murmúrio da multidão voltou em ecos de incredulidade. Eduardo ficou paralisado. Como você pode dizer isso? Minha mãe, ela é uma profissional respeitada. Esse é apenas o que ela parece ser. Roberto protestou, sua voz ganhando força. Ela fez coisas terríveis, e agora a sua família está em rota de colisão com a verdade. Eles sabem quem você é e o que Larissa significa para você. A confusão dominava o espírito de Eduardo. Aquilo era surreal. Isso é mentira, você não pode estar falando sério. Olhos de reprovação de desconhecidos e conhecidos o cercavam. Natália, a colega do hotel, ressoava um cínico. Olha só. O playboy está chocado. Eduardo, escuta, pediu Larissa. Mas as lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. Eu não sabia de nada. Eu juro. Cala a boca, ele gritou de volta, mais ferido do que realmente queria mostrar. O olhar dela o acertou como uma flecha. Ele não queria brigar, mas a verdade o paralisava. Eduardo. Roberto insistiu, voltando a atenção dele. Você não pode ignorar isso. Os envolvidos não vão parar. Eles podem machucar você, ou Larissa. Isso não tem como ser verdade. A frustração em sua voz. Como seu mundo tinha girado de tal forma. O homem que ele acreditava conhecer, a mãe que ele idolatrava, o amor por Larissa, tudo desmoronando na sua frente. Só então, um peso inexplicável pairou no ar. O celular de Larissa tocou novamente, mais insistentemente, como se estivesse anunciando um desastre iminente. Ela hesitou antes de olhar a tela. Seu rosto ficou mais pálido que o fantasma. Não pode ser. Ela gaguejou. É do meu psicólogo. Ele sabe sobre tudo. Sobre tudo o quê? Eduardo perguntou. A angústia agora fervilhando em seu peito. Larissa, o que mais há? Eduardo, seu olhar implorava, mas algo estava prestes a estourar. De repente, uma sirene soltou um grito cortante do lado de fora, ecoando o campo de batalha emocional que tomava conta do interior do hotel. Os olhares da multidão mudaram, todos se voltando para a porta. 4 homens entraram, uniformizados, com expressões petrificadas. As luzes refletiam nas fivelas dos cintos. Eles não pareciam ser policiais comuns. Algo mais escuro, mais perigoso, estava em jogo. Eduardo sentiu o coração parar. O que está acontecendo? O que eles querem? Ele olhou para Larissa, e a expressão dela era de terror puro. A queda nas paredes do seu mundo se intensificava. Roberto os viu e se virou rapidamente. Vocês dois, venham comigo. Agora! Sua voz carregava uma urgência que clamava pela sobrevivência. Mas em meio ao pânico, Larissa se afastou um passo. Nunca! Eu não posso deixá-lo!
O desespero transparecia em sua voz. Mas Eduardo estava focado. A mente girava. A verdade sobre sua mãe, a estrutura secreta da vida da garota que ele amava. O que mais havia escondido? O que ia acontecer agora? A sirene continuava a tocar, enquanto as palavras "estou em perigo" ressoavam em sua mente. O futuro deles estava se desfazendo. E a resposta estava mais próxima do que nunca. Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronando. As palavras de Larissa ecoavam em sua mente. Ele não queria aceitar, mas o olhar de desespero no rosto dela falava mais que 1000 palavras. O pai dela, ali, urgente, desesperado. O barulho da sirene continuava, aumentando a tensão. "Eduardo!" Larissa gritou, a voz cortando o ar. "Eu não posso deixar você pular nessa loucura. Eles estão atrás de você." O pai de Larissa repetia, olhando nervosamente para a multidão. "Precisamos sair, agora." Ele puxou Larissa pelo braço, mas ela hesitou. "E você, Eduardo, o que vai fazer?" Os olhos dela, uma mistura de medo e determinação, prendiam sua atenção. De repente, um estrondo. A porta do hotel se abriu com um golpe violento, e um grupo de homens entrou. Todos vestidos com uniformes escuros. E a atmosfera mudou instantaneamente. O desespero tomou o lugar do caos, e a multidão recuou, deixando espaço. Eduardo olhou para a direção deles, o coração acelerado. "Roberto, o que é isso?" gritou um dos homens, indo direto para o diretor da empresa de Eduardo. "Você nos trouxe aqui. O que você fez?" "Não é o que parece", Roberto respondeu, a voz tremendo. "Eles não sabem o que estão fazendo." Eduardo estava perdido. O que estava acontecendo? Ele não tinha um pingo de ideia de como tudo isso se encaixava. A tensão no ar era palpável, uma pressão que doía no peito. Então, um dos homens avançou, olhando intensamente para Larissa. "Sabemos quem você é. Sabemos do seu pai, e sabemos que o garoto está envolvido", ele disse, e Eduardo sentiu a explosão de medo. "Essa não é uma cidade segura para vocês." Os olhares de todos na sala estavam fixados em Larissa. Eduardo a viu cerrar os olhos, sua expressão vacilando entre a coragem e o desespero. O que ela sabia que não havia revelado? O que mais havia naquela teia? "Larissa, o que está acontecendo?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. "Deixa isso pra lá." Alguém gritou. Outras vozes murmuraram, tumultuando a sala. O caos recomeçou. As sirenes lá fora aumentavam. O homem que havia falado antes olhou para Larissa, depois para o pai dela. "Vocês acham que podem esconder por muito tempo? O passado sempre encontra uma maneira de voltar." Não, isso não pode estar acontecendo", Larissa murmurou, um tremor na voz. "O que você sabe sobre isso?" Eduardo não conseguia se mover. Seu cérebro se esforçava para juntar todas as peças. Então, como um estalo, a memória de uma conversa que ele tivera com sua mãe ressurgiu. "Você não deveria se envolver com aquela garota", ela dissera, claramente incomodada. Naquele instante, cada palavra soou como um eco aterrador. "Não!" gritou Larissa. "Eduardo, não. Sua mãe, ela sabe mais do que você imagina." Os olhos dele se arregalaram. "O que você quer dizer?" Sua voz parecia distante, como se falasse de um lugar diferente. Ela não é apenas uma psicóloga." As palavras saíram rápidas, quebradas. "Ela está no meio de algo muito maior. E eu sou parte disso. Mas você precisa acreditar em mim." "O quê?" Eduardo não conseguia processar, o sentimento de traição inundando-o. "Como você pode estar envolvida? Eu não posso acreditar que tudo isso se resume a nós." "Edu, eu não estou dizendo que foi de propósito. Havia coisas que não entendemos. Eu achei que estava apenas ajudando. Mas agora, isso tudo está colapsando." E foi aí que, de repente, tudo explodiu. Uma explosão. O hotel tremeu, vidros quebraram, gritos ecoaram. A sala se tornou um turbilhão de pessoas correndo, desesperadas. Eduardo,
desorientado, olhou para Larissa, mas ela estava presa no pânico. Isso é culpa sua, ele gritou, a dor pesando nas palavras. Mas Larissa apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você precisa entender, Eduardo, sua mãe. Antes que pudesse falar mais, uma parede desmoronou, separando-os. Larissa! Eduardo gritou, estendendo a mão. Mas a visão dela desaparecia na névoa da fumaça. Ele percebeu que tudo havia mudado e o verdadeiro terror agora estava apenas começando. Se Larissa estava certa, se tudo o que ele conhecia estava prestes a ruir, o que ele ainda tinha a perder? E naquele momento de desespero, a última coisa que Eduardo ouviu foi uma risada sombria vindo de um dos homens uniformizados. Vocês acham que podem escapar? Nós estamos apenas começando. E tudo ficou em silêncio. Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronando. As palavras de Larissa ecoavam em sua mente. Ele não queria aceitar. Mas o olhar de desespero no rosto dela falava mais que 1000 palavras. O pai dela, ali, urgente, desesperado. O barulho da sirene continuava, aumentando a tensão. Eduardo, Larissa gritou, a voz cortando o ar. Eu não posso deixar você pular nessa loucura. Eles estão atrás de você. O pai de Larissa repetia, olhando nervosamente para a multidão. Precisamos sair. Agora. Ele puxou Larissa pelo braço, mas ela hesitou. E você, Eduardo? O que vai fazer? Os olhos dela, uma mistura de medo e determinação, prendiam sua atenção. De repente, o estrondo. A porta do hotel se abriu com um golpe violento, e um grupo de homens entrou, todos vestidos com uniformes escuros, e a atmosfera mudou instantaneamente. O desespero tomou o lugar do caos, e a multidão recuou, deixando espaço. Eduardo olhou para a direção deles, o coração acelerado. Roberto, o que é isso? Gritou um dos homens, indo direto para o diretor da empresa de Eduardo. Você nos trouxe aqui. O que você fez? Não é o que parece. Roberto respondeu, a voz tremendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eduardo estava perdido. O que estava acontecendo? Ele não tinha um pingo de ideia de como tudo isso se encaixava. A tensão no ar era palpável, uma pressão que doía no peito. Então, um dos homens avançou, olhando intensamente para Larissa. Sabemos quem você é. Sabemos do seu pai e sabemos que o garoto está envolvido. Ele disse, e Eduardo sentiu a explosão de medo. Essa não é uma cidade segura para vocês. Os olhares de todos na sala estavam fixados em Larissa. Eduardo a viu cerrar os olhos, sua expressão vacilando entre a coragem e o desespero. O que ela sabia que não havia revelado? O que mais havia naquela teia? Larissa, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Deixa isso pra lá. Alguém gritou, e murmurinhos começaram a se espalhar na sala. O caos se avolumava. As sirenes lá fora aumentavam. O homem que havia falado antes olhou para Larissa, depois para o pai dela. Vocês acham que podem esconder por muito tempo? O passado sempre encontra uma maneira de voltar. Não, isso não pode estar acontecendo, Larissa murmurou, um tremor na voz. O que você sabe sobre isso? Eduardo não conseguia se mover. Seu cérebro se esforçava para juntar todas as peças. Então, como um estalo, a memória de uma conversa que tivera com sua mãe ressurgiu. Você não deveria se envolver com aquela garota, ela dissera. E cada palavra soou como um eco aterrador. Não, gritou Larissa. Eduardo, não. Sua mãe. Ela sabe mais do que você imagina. Os olhos dele se arregalaram. O que você quer dizer? Sua voz parecia distante, como se falasse de um lugar diferente. Ela não é apenas uma psicóloga. As palavras saíram rápidas, quebradas. Ela está no meio de algo muito maior. E eu sou parte disso. Mas você precisa acreditar em mim. O quê? Eduardo não conseguia processar, o sentimento de traição inundando. Como você pode estar envolvida? Eu não posso acreditar que tudo isso se resume a nós.
Edu, eu não estou dizendo que foi de propósito. Havia coisas que não entendemos. Eu achei que estava apenas ajudando, mas agora, isso tudo está colapsando. E foi aí que, de repente, tudo explodiu. Uma explosão. O hotel tremeu. Vidros quebraram. Gritos ecoaram. A sala se tornou um turbilhão de pessoas correndo, desesperadas. Eduardo, desorientado, olhou para Larissa, mas ela estava presa no pânico. Isso é culpa sua, ele gritou, a dor pesando nas palavras. Mas Larissa apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você precisa entender, Eduardo. Sua mãe, antes que pudesse falar mais, uma parede desmoronou, separando-os. Larissa, Eduardo gritou, estendendo a mão, mas a visão dela desaparecia na névoa da fumaça. Ele percebeu que tudo havia mudado, e o verdadeiro terror agora estava apenas começando. Se Larissa estava certa, se tudo o que ele conhecia estava prestes a ruir, o que ele ainda tinha a perder? Neste momento de desespero, a última coisa que Eduardo ouviu foi uma risada sombria de um dos homens uniformizados. Vocês acham que podem escapar? Nós estamos apenas começando. E tudo ficou em silêncio. Mas o silêncio foi quebrado por um estrondo, mais próximo desta vez. As paredes tremiam, e então, algo maior aconteceu. Do nada, uma porta dos fundos se arrombou, e um homem encapuzado entrou com um olhar decidido. Saia da frente! Gritou, e em segundos ele estava jogando objetos ao redor, abrindo o caminho. Eduardo observou atônito. Quem é ele? Mas logo entendeu. O homem se aproximou de Larissa, e um choque cortou a sala. Larissa, eu estou aqui para te salvar. Ele disse, e naquela fração de segundo Eduardo percebeu. Você a conhece? A voz dele saiu hesitante, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem encapuzado puxou Larissa para si e atirou de seu campo de visão. Não, Eduardo gritou, mas era tarde demais. Ela estava sendo levada. O jogo acabou, disse o homem, e antes que Eduardo pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala, atingindo o encapuzado no ombro. Ele cambaleou, mas não caiu. A multidão estava em pânico. As luzes piscavam, e um novo caos se formou. Quando o homem colocou a mão na ferida, e tinha outra abraçando Larissa, Eduardo percebeu. O homem era seu pai. Você não pode! Gritou o pai, caindo sobre ele, e uma onda de mudança atingiu Eduardo. Os sentimentos misturados de raiva e compaixão se tornaram confusos. O que isso significava? Por que seu pai estava ali? Em meio ao som de gritos e sirenes, a única certeza era a incerteza. Quais segredos ainda estavam por vir? E a conexão que Larissa tinha com tudo isso? O que mais ainda estava escondido nas sombras? Eduardo sentiu o chão sob seus pés desmoronando. As palavras de Larissa ecoavam em sua mente. Ele não queria aceitar, mas o olhar de desespero no rosto dela falava mais que 1000 palavras. O pai dela, ali, urgente, desesperado. O barulho da sirene continuava, aumentando a tensão. Eduardo, Larissa gritou, a voz cortando o ar. Eu não posso deixar você pular nessa loucura. Eles estão atrás de você. O pai de Larissa repetia, olhando nervosamente para a multidão. Precisamos sair. Agora. Ele puxou Larissa pelo braço, mas ela hesitou. E você, Eduardo? O que vai fazer? Os olhos dela, uma mistura de medo e determinação, prendiam sua atenção. De repente, um estrondo. A porta do hotel se abriu com um golpe violento, e um grupo de homens entrou. Todos vestidos com uniformes escuros, e a atmosfera mudou instantaneamente. O desespero tomou o lugar do caos, e a multidão recuou, deixando espaço. Eduardo olhou para a direção deles, o coração acelerado. Roberto, o que é isso? Gritou um dos homens, indo direto para o diretor da empresa de Eduardo. Você nos trouxe aqui. O que você fez? Não é o que parece. Roberto respondeu, a voz tremendo. Eles não sabem o que estão fazendo.
Eduardo estava perdido. O que estava acontecendo? Ele não tinha um pingo de ideia de como tudo isso se encaixava. A tensão no ar era palpável, uma pressão que doía no peito. Então um dos homens avançou, olhando intensamente para Larissa. Sabemos quem você é, sabemos do seu pai, e sabemos que o garoto está envolvido. Ele disse, e Eduardo sentiu a explosão de medo. Essa não é uma cidade segura para vocês. Os olhares de todos na sala estavam fixados em Larissa. Eduardo a viu cerrar os olhos, sua expressão vacilando entre a coragem e o desespero. O que ela sabia que não havia revelado? O que mais havia naquela teia? Larissa, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Deixe isso pra lá. Alguém gritou, e murmurinhos começaram a se espalhar na sala. O caos se avolumava, as sirenes lá fora aumentavam. O homem que havia falado antes olhou para Larissa, depois para o pai dela. Vocês acham que podem esconder por muito tempo? O passado sempre encontra uma maneira de voltar. Não, não, isso não pode estar acontecendo, Larissa murmurou, um tremor na voz. O que você sabe sobre isso? Eduardo não conseguia se mover. Seu cérebro se esforçava para juntar todas as peças. Então, como um estalo, a memória de uma conversa que tivera com sua mãe ressurgiu. Você não deveria se envolver com aquela garota, ela dissera, e cada palavra soou como um eco aterrador. Não, gritou Larissa. Eduardo, não. Sua mãe, ela sabe mais do que você imagina. Os olhos dele se arregalaram. O que você quer dizer? Sua voz parecia distante, como se falasse de um lugar diferente. Ela não é apenas uma psicóloga. As palavras saíram rápidas, quebradas. Ela está no meio de algo muito maior. E eu sou parte disso. Mas você precisa acreditar em mim. O quê? Eduardo não conseguia processar, o sentimento de traição inundando-o. Como você pode estar envolvida? Eu não posso acreditar que tudo isso se resume a nós. Eu não estou dizendo que foi de propósito. Havia coisas que não entendemos. Eu achei que estava apenas ajudando, mas agora isso tudo está colapsando. E foi então que, de repente, tudo explodiu. Uma explosão, o hotel tremeu. Vidros quebraram, gritos ecoaram. A sala se tornou um turbilhão de pessoas correndo, desesperadas. Eduardo, desorientado, olhou para Larissa, mas ela estava presa no pânico. Isso é culpa sua, ele gritou, a dor pesando nas palavras, mas Larissa apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você precisa entender, Eduardo. Sua mãe. Antes que pudesse falar mais, uma parede desmoronou, separando-os. Larissa! Eduardo gritou, estendendo a mão, mas a visão dela desaparecia na névoa da fumaça. Ele percebeu que tudo havia mudado e o verdadeiro terror agora estava apenas começando. Se Larissa estava certa, se tudo o que ele conhecia estava prestes a ruir, o que ele ainda tinha a perder. Nesse momento de desespero, a última coisa que Eduardo ouviu foi uma risada sombria de um dos homens uniformizados. Vocês acham que podem escapar? Nós estamos apenas começando. E tudo ficou em silêncio. Antes que pudesse processar a situação, o homem encapuzado, que havia juntado Larissa a si, se virou rapidamente. Tudo ficou em câmera lenta. O que Eduardo não esperava era o brilho de uma lâmina aguda em sua mão. Com um movimento rápido, ele cravou a faca em Larissa. Não! Eduardo gritou, o coração parecendo parar. O tempo estancou. Os gritos da multidão desapareciam, e tudo o que sobrou foi aquele momento. A imagem aterradora de Larissa tombando para o lado, a dor estampada em seu rosto. A sala explodiu em caos. Não, não! Ele avançou, empurrando as pessoas, mas o que poderia fazer? As luzes piscavam, a fumaça deixava o ar denso. Ele se aproximou dela, a mão de Larissa estendendo-se para ele, fraquejando. Ela ofegou, a voz um sussurro. Uma mistura de pavor e surpresa cruzou seu olhar, e por um segundo, ele viu toda a verdade que havia tentado proteger.
O peso do que Larissa sabia tomou forma, como a sombra que se aproximava. O homem encapuzado estava prestes a escapar, mas Roberto, o diretor da empresa, o agarrou por trás. Pare! Gritou, a fúria explodindo enquanto a luta se desdobrava. Então da multidão, uma figura emerge. Era uma mulher, com um sorriso enigmático e olhar penetrante. Ah, Eduardo, você não sabia? Não é só a sua mãe que tem segredos, ela disse como se tudo estivesse sob controle. Você herda mais do que imagina, meu querido. A visão de Larissa em queda, a afirmação da mulher, reverberava dentro dele. O que ela queria dizer? Eduardo ficou paralisado, enquanto a verdade se desenrolava diante dele, cada camada de realidade desmoronando. Quem é você? Ele conseguiu perguntar. Sou apenas alguém que conhece suas origens, a mulher respondeu, enquanto o caos ao redor dele se intensificava. Era um aviso, um sinal de que o passado nunca realmente ficou para trás, e que o futuro de Eduardo e Larissa estava mais interligado do que eles nunca poderiam imaginar. Uma última pergunta pairou no ar, enquanto luzes vermelhas se acendiam. Eduardo, quem você realmente pensa que é? A tensão era palpável, e a linha entre o amor e a traição estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém esperava. Eduardo sentiu o peso das palavras da mulher enigmática como uma pedra enorme em seu coração. Quem você realmente pensa que é? Ecoava em sua mente enquanto o caos ao redor parecia desvanecer. A fumaça na sala oscila como se pudesse engolir tudo. Ele precisava de respostas. Larissa estava no chão, a dor estampada no rosto, e o homem que a atacara estava em luta com Roberto. Eduardo, sentindo o desespero crescer, olhou para Larissa, tentando entender. Fique comigo, implorou, a voz quebrada. Mas enquanto se aproximava, ela fechou os olhos, como se a dor se tornasse insuportável. Edu, escuta, ela sussurrou, lutando para se manter consciente. Sobre sua mãe, ela não é quem você imagina. Ela está ligada a tudo isso. Um novo estrondo encheu a sala, e Eduardo se virou rapidamente. O homem encapuzado estava agora livre. Ele levantou a faca, mais uma vez. Você vai se arrepender de ter se metido onde não pertence, gritou, mirando Larissa. Não, Eduardo gritou, um grito visceral. E então, sem pensar, pulou na frente de Larissa. A lâmina fez contato. A dor atingiu com uma feroz intensidade, e Eduardo caíra no chão. Um calor ardente começou a se espalhar pela sua barriga. Ele olhou para Larissa. O pânico em seus olhos refletia sua própria agonia. Mas havia algo ali, um brilho. Algo que não fazia sentido. O que você fez? Ele conseguiu murmurar. O homem encapuzado agora estava preso entre os braços de Roberto, que o derrubou no chão. A sala estava cheia de gritos e confusão, e Larissa se arrastou, tentando alcançar Eduardo. Isto não pode estar acontecendo. Sua voz tremia, lágrimas escorrendo. Você vai ficar bem, eu prometo. Eduardo, com a visão turva, percebeu Roberto gritando para chamar uma ambulância. O mundo parecia se desvanecer, enquanto o desespero tomava conta dele. Mas, em meio à dor, ele também sentiu algo mais profundo. O passado mais uma vez retornava. As palavras da mulher ecoaram. Você herda mais do que imagina. Quem é você? Ele gritou para a mulher, mas ela apenas sorriu, como se soubesse um segredo que ele não conhecia. A verdade desmoronou ao seu redor, e então tudo mudou. Você é um... A mulher inclinou-se mais perto e Eduardo viu um reconhecimento em seu olhar. Um herdeiro. Sua mãe, ela te escondeu isso. Eduardo olhou para Larissa, seu coração batendo descontroladamente. O quê? O que você está dizendo? Ele estava confuso, mas então a resposta chegou como um raio. Ele se lembrou das conversas sussurrantes de sua mãe, dos segredos escondidos em uma caixa antiga no sótão. Algo dentro dele despertou. O que você quer dizer com herdeiro? Nesse instante, Larissa segurou sua mão,
O toque dela fortaleceu sua determinação. Eduardo, nós precisamos saber a verdade, antes que seja tarde demais. E então os homens uniformizados começaram a se aproximar, a força da autoridade tomando conta do espaço. Eduardo lutou contra a dor e se virou para eles. O que vocês querem de mim? Um dos homens, encostado na parede, olhou fixamente. É simples, você está em perigo, e sabemos onde sua mãe está. A revelação pairou no ar e o caos se transformou em um silêncio mortal. Minha mãe? Eduardo repetiu, a mente rodando. O que você quer dizer com isso? Ela fez uma escolha que afetou mais do que você pode imaginar. O homem disse, e a verdade se desenrolava em uma velocidade que quase não podia acompanhar. E quando todos os olhares se voltaram para ele, o peso da responsabilidade tomou conta de Eduardo. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por algo muito maior, algo que mudaria tudo. Larissa estava ao seu lado, ainda lutando, mas a fé dela em Eduardo era o que o mantinha firme. Nós vamos descobrir a verdade juntos. Ele se virou para a mulher enigmática, esperando que ela tivesse a resposta, mas ela se afastou, sua expressão mudando para algo mais sombriamente silencioso. Agora, o que vocês vão fazer? A última pergunta pairou no ar como um eco sinistro. E naquele momento, Eduardo soube. Eles haviam cruzado uma linha. A verdade estava se aproximando, e o futuro deles estava prestes a ser abalado de maneiras que nunca imaginaram. O que mais estava escondido nas sombras? Eduardo sentiu o peso das palavras da mulher enigmática como uma pedra enorme em seu coração. Quem você realmente pensa que é? Ecoava em sua mente, enquanto o caos ao redor parecia desvanecer. A fumaça na sala oscilava como se pudesse engolir tudo. Ele precisava de respostas. Larissa estava no chão, a dor estampada no rosto, e o homem que a atacara estava em luta com Roberto. Eduardo. Fique comigo, implorou, a voz quebrada. Mas enquanto se aproximava, ela fechou os olhos, como se a dor se tornasse insuportável. Edu, escuta. A voz dela era um sussurro, mas vibrava de urgência. Sobre sua mãe. Ela não é quem você imagina. Ela está ligada a tudo isso. Um novo estrondo encheu a sala e Eduardo se virou rapidamente. O homem encapuzado estava agora livre. Levantou a faca, com um olhar furioso. Você vai se arrepender de ter se metido onde não pertence. Gritou, mirando Larissa. Não, Eduardo gritou, um grito visceral, e sem pensar, pulou na frente de Larissa. A lâmina fez contato. A dor atingiu com uma intensa ferocidade, e Eduardo caiu no chão. Um calor ardente começou a se espalhar pela sua barriga. Ele olhou para Larissa. O pânico em seus olhos refletia sua própria agonia. Mas houve algo ali, um brilho, algo que não fazia sentido. O que você fez? Conseguiu murmurar. O homem encapuzado agora estava preso entre os braços de Roberto, que o derrubou no chão. A sala estava cheia de gritos e confusão. E Larissa se arrastou, tentando alcançar Eduardo. Isso não pode estar acontecendo. Sua voz tremia, lágrimas escorrendo. Você vai ficar bem, eu prometo. Eduardo, com a visão turva, percebeu Roberto gritando para chamar uma ambulância. O mundo parecia se desvanecer, enquanto o desespero tomava conta dele. Mas em meio à dor, ele também sentiu algo mais profundo. O passado mais uma vez retornava. As palavras da mulher ecoaram. Você herda mais do que imagina. Quem é você? Gritou Eduardo para a mulher, mas ela apenas sorriu, como se soubesse um segredo que ele não conhecia. A verdade desmoronou ao seu redor, e então tudo mudou. Você é um? A mulher inclinou-se mais perto, e Eduardo viu um reconhecimento em seu olhar. Um herdeiro. Sua mãe, ela te escondeu isso. Eduardo olhou para Larissa, seu coração batendo descontroladamente. O que? O que você está dizendo? Ele estava confuso, mas então a resposta chegou como um raio. Ele se lembrou das conversas sussurrantes de sua mãe, dos segredos escondidos em uma caixa antiga no sótão.
Algo dentro dele despertou. O que você quer dizer com herdeiro? Nesse instante, o homem encapuzado começou a se levantar, agora mais furioso. Ele fez um movimento rápido, e em um instante de pura sensação e tensão, a lâmina quebrou. Um Oshiro disparou. O homem, agora ciente de que estava em desvantagem, jogou-se para o lado, mas antes que pudesse escapar, a empunhadura de um revólver surgiu nas mãos de Roberto. Eduardo agora, gritou Roberto. Mas era tarde. A bala atingiu o homem encapuzado, que cambaleou, mas ainda assim conseguiu disparar atrás de si. Um grito cortante escapou de Larissa. Mas não era só de dor. Era de uma revelação total. Não, não, Larissa. Eduardo gritou, mas tudo mudou. No instante seguinte, a mulher enigmática se adiantou, posicionando-se entre Larissa e o homem, antes que a bala pudesse atingi-la. Não se preocupem, disse com uma voz tranquila, enquanto a bala ricocheteava. O que ninguém esperava era que no momento em que a bala atingiu, a mulher desabou. Todos ficaram paralisados. O que aconteceu? Pensamentos foram lançados no ar como uma tempestade. A mulher, agora caída, revelou um colar em seu pescoço, que Eduardo conhecia. A peça antiga, com um simbolismo que ele nunca havia compreendido. Ele olhou para Larissa, que estava em choque. Era você, a chave para tudo, ela murmurou, as palavras saindo ofegantes. Como assim? Eduardo perguntou, a mente girando. O pânico cresceu quando ele percebeu que sua conexão com o passado estava mais profunda do que ele poderia imaginar. O novo olhar que tinha sobre a mulher mudou tudo. Cada detalhe de sua vida parecia estar interligado a um enigma maior. Agora a verdadeira batalha começava. Uma batalha dentro de si mesmo. Quem eram eles? Quais verdades estavam escondidas nas profundezas daquela história? O futuro deles não era apenas sobre o amor, mas sobre uma herança que finalmente estava se revelando. Porém, o que mais havia lá fora, aguardando para ser descoberto? Eduardo olhou para a mulher que caíra, o peito apertado de desespero. O sangue escorria, e cada gota parecia um lembrete iminente de que tudo estava mudando. Larissa estava ali, a poucos passos, a expressão marcada pela dor e pelo medo. Ele queria correr até ela, mas a confusão, o eco das armas e as luzes piscando tornarem-se tudo o que ele conseguia sentir. Fique comigo, Eduardo implorou, e Larissa, com lágrimas nos olhos, forçou um sorriso triste. Eu vou ficar bem, mas você precisa saber a verdade. Um estrondo ecoou, enquanto os homens uniformizados lutavam para dominar o homem encapuzado. Mas a atenção de Eduardo estava em Larissa. O momento parou. Ele se lembrou de todas as conversas, dos segredos que giravam ao redor de suas vidas. A palavra herdeiro reverberava em sua mente. Com isso, a mulher que caíra murmura algo antes de perder a consciência. O caos se estabelecia, mas havia um instante em que tudo parecia que iria fazer sentido. Os gritos e as sirenes eram apenas uma cortina de fundo para aquilo que realmente importava. As vidas deles, suas verdades. Eduardo, sua mãe, ela está em perigo. A voz de Larissa cortou o ar com uma frieza que fez seu coração gelar. Antes que ele pudesse responder, o homem encapuzado foi controlado, derrubado por Roberto, que gritou para alguém chamar uma ambulância. A multidão em fúria se distanciava das cenas, olhando com curiosidade atrás das janelas quebradas. Você não pode ignorar isso, Eduardo. A mulher caída dizia com um fio de voz. A verdade sobre sua mãe. Sua herança é muito mais perigosa do que você imagina. Eduardo percebeu que a sala estava cheia de pessoas. Mas a urgência na voz dele era palpável. Ela fez uma escolha que a ligou a algo muito maior, e você nasceu para ser parte disso. O olhar de Larissa era de uma confiança desesperada. Você não está sozinha. A frase saiu quase sem pensar, mas senti a conexão entre eles, as realidades se entrelaçando. Então uma luz ofuscante iluminou o caminho enquanto a ambulância chegava.
O tempo parecia desacelerar. Eduardo viu os rostos preocupados ao seu redor. Mas tudo o que importava era a mulher que estava ao seu lado, a razão pela qual ele lutaria até o fim. Larissa, vamos conseguir. Você vai ficar bem. E naquele instante, uma promessa silenciosa se formou entre eles. Não era apenas uma luta pela vida, mas uma busca pela verdade. Quando os paramédicos chegaram, o olhar dos profissionais cruzou com o de Eduardo e ele soube que a batalha estava longe de acabar. Ele não sabia o que aconteceria depois, mas estava decidido a descobrir. Não apenas por ele ou por Lar. Assim que Larissa foi levada, Eduardo sentiu um peso profundo no coração. Mas também havia uma centelha de determinação. Ele não poderia permitir que o passado ditasse o futuro deles. E enquanto seguia o socorro, olhou para trás, para a mulher que caíra. "Quem é você?" ele murmurou, sabendo que as respostas estavam mais próximas do que jamais imaginara. No instante final, enquanto se afastava do tumulto, a voz da mulher ecoou na sua mente. A verdade sempre encontrará um caminho, e isso era apenas o começo. E aí, ficou curioso? Então você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Não perca tempo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer P.